Olá pessoal, então vamos agora revisar toda aquela parte de radiciação com certa formalidade necessária para o terceiro ano. Tá? Então a ideia aqui é revermos as propriedades, simplificação de radicais e resolvermos alguns exercícios. Ok? Então vamos lá. Radiciação. Já sabemos, sempre que possível, acompanhe o ponteiro do mouse, tá? Já sabemos que a raiz quadrada de 16 é igual a 4, pois 4 ao quadrado é igual a 16. Chamo a atenção de vocês aqui para duas coisas inicialmente. Primeira coisa, o índice 2 não precisa ser escrito, ele é bastante utilizado. Então a raiz quadrada, o índice 2, não precisa. Do mesmo modo que nós colocamos denominador igual a 1, não precisa escrever, a base do logaritmo igual a 10, não precisa escrever, porque é bastante utilizado. Tá? Primeira observação é essa. Outra coisa, raiz quadrada de 16 é igual a 4. 4 ao quadrado é igual a 16. Ou seja, elevando o 4 nós temos o 16, tirando a raiz nós temos o 4. Ou seja, potenciação e radiciação são operações inversas entre si. Tá? Então, outra coisa que é importante. Os nomes. Raiz quadrada aqui de 400 igual a 20. Então, o 2 é o nosso índice. 400 o radicando. Radical o nosso símbolo. E o 20 aqui é a nossa raiz. Tranquilo? Inclusive eu costumava utilizar muito em sala de aula isso aqui. Deixa eu só frisando aqui. Eu gostava de fazer isso aqui, né? Claro, utilizando, né? Vamos lá. Tem aqui as observações que eu já fiz com vocês. Então, olha aqui, ó, índice. Vou pegar aqui o ponteiro do mouse que facilita direcionar. Então, ó, índice 2 não precisa escrever. Temos aqui os nomes, radicando, raiz, radical, tá? E são operações inversas. Radiciação é a operação inversa da potenciação. Tranquilinho? Alguns exemplos. Raiz cúbica de 512 é igual a 8. Por quê? Porque 8 a terceira, qual o número que a terceira é igual a 512? 8. Raiz quarta de 625 é igual a 5. Por quê? Pois 5 a quarta é igual a 625. Tranquilinho? Agora, observa bem esse terceiro exemplo aqui. Raiz quinta de menos 243 é igual a menos 3. Por quê? Pessoal, porque menos 3 a quinta, observa, base negativa, observa bem um parêntese, eu friso bem isso. Então, base negativa elevada a expoente ímpar dá negativo. Então, ó, qual o número que é elevado a 5 é igual a menos 243? Menos 3. Ok? Então vamos aqui agora a 3 situações para que você entenda quando que a raiz é possível, quando não é possível e que valores que ela pode dar. Então, primeira coisa, o nosso radicando é um número real. E o nosso índice é um número natural maior do que 1. Pessoal, número natural maior do que 1 é a mesma coisa que um natural maior ou igual a 2. Tá? Eu não vou repetir sempre isso aqui não, porque você vai ter que... Porque o nosso índice não pode ser negativo. Ok? Índice igual a 1 é o próprio número, você não vai tirar raiz nenhuma. Então, nem pode ser zero. Então, ó, é um número natural maior que 1, que significa a mesma coisa que um natural maior ou igual a 2. Primeiro caso. Se o nosso índice for par, observa, e o radicando um número maior ou igual a 0, então a raiz sempre vai ser possível, sempre vai ser definida. Pode ser 0? Claro. Raiz quadrada de 0 é igual a 0. Agora, a raiz quadrada de 121 vai dar 11. Por quê? Porque 11 ao quadrado é igual a 121. Então, olha, se o n for par e o nosso radicando maior ou igual a 0, ou seja, não negativo, a raiz está definida. Raiz quarta de 81 é 3. 3 a quarta é 81. Tranquilo? Agora, chama atenção para essa outra situação. Observa que o nosso índice é par, mas o radicando é negativo. Aí eu pergunto para vocês, existe algum número real que ao quadrado seja igual a menos 9? Não. Portanto, raiz de índice par, um radicando negativo, não existe no conjunto dos reais.
Guarda com muita atenção, com muito carinho essa ideia. Tranquilinho? Já no outro caso, se o nosso n for ímpar, pessoal, se o n é ímpar, se o radicando for positivo, a raiz é positiva. Se o radicando for negativo, a raiz é negativa. Primeiro exemplo aqui. Por quê? Qual o número que a terceira é igual a 125? 5. No segundo exemplo, qual o número que a terceira é igual a menos 64? Menos 4. Tranquilinho? Então, guarda com muita atenção, com muito carinho aqui, para que você possa entender realmente a ideia de quando uma raiz é possível, quando que não é possível e que valores ela pode realmente ter como raiz. Então vamos lá. Calcule a medida do perímetro de cada quadrado em que a medida da área A está indicada. Pessoal, existe o porquê do nome raiz quadrada. Advém exatamente dessa ideia. Então olha aqui. Deixa eu pegar aqui a caneta, rapidinho. Pegar uma corzinha azul. Então olha aqui. Calcule a medida do perímetro de cada quadrado. Para calcular o perímetro, a gente vai precisar conhecer esse lado x do quadrado. Tranquilo? Para calcular o lado x, ó, a área do quadrado, x ao quadrado, é igual a 169. Portanto, x, o lado quadrado, ó, raiz quadrada. Apareceu o nome, raiz quadrada. Quadrado, raiz quadrada. Portanto, x não pode ser negativo, x igual a 13. 13 centímetros. Portanto, o perímetro 2π, 13 vezes 4, que é igual a 52 centímetros. Tranquilinho? Em quais itens tem solução no conjunto dos reais? Pessoal, nós já vimos, mas não custa nada frisar. Índice ímpar, o radicando pode ser positivo ou negativo, não tem problema. Então aqui, nas letras, nos itens B, D, E e F, nós temos índice ímpar e radicando negativo. Tem solução nos reais? Tem solução nos reais. Agora observa, nos itens A e C, não tem solução nos reais, porque o nosso índice é par. Qual o número real que é elevado à sexta vai dar menos 64? Impossível. Qual o número que é ao quadrado no conjunto dos reais vai dar menos 25? Impossível. Então só tem solução no campo dos reais B, D, E e F. Tranquilinho? Potência com expoente fracionário. Pessoal, nós já vimos aqui 3 ao quadrado, 5 elevado a menos 4, ou seja, nós já vimos potências com expoente inteiro. Agora, aqui está a justificativa, você pode ver depois com calma, tá? Que o nosso objetivo não é exatamente esse aqui de justificar determinada coisa, mas apresentar para vocês a ideia. Então olha aqui. Portanto, raiz cúbica de 4 ao quadrado pode ser escrito como 4 elevado a 2/3. Ou seja, potência com expoente fracionário. Tá? Então, simples aqui, você pode ver depois com calma. Tá? Só aplicar a definição. Mas olha só, o que eu quero frisar com vocês aqui? Isso aqui é importante. Melhor, tudo é importante, mas isso aqui é um pouco mais importante, vamos dizer assim. Então, ó, A elevado a m sobre n, ou seja, uma potência com expoente fracionário, é igual, pode reescrever como a raiz de índice m elevado a raiz de índice m de A elevado a m. Claro, o nosso radicando aqui maior que zero, mn são inteiros e n maior que zero. Pessoal, n maior que zero, n não pode ser zero porque está no denominador. Tá? E não vai poder ser negativo, porque ele está no índice. Tranquilinho? Raiz de índice menos 2 de alguma coisa, não tem definição. Tá? Então, prosseguindo. A elevado a m sobre n pode ser reescrito uma coisa e implica na outra. Agora, quero que você preste muita atenção aqui para você não esquecer mais isso de jeito nenhum, porque a gente vai utilizar muito isso aqui para resolver exercícios. Então, ó, raiz de índice m de A elevado a m pode ser reescrito da seguinte forma. Você pode escrever, representar com uma potência de expoente fracionário. Como? Aquilo que você viu lá no nono ano. Vamos relembrar de novo aqui. Ó. Quem está na sombra é um m. Quem está na sombra vai para o sol. Quem está no sol é o
Nzinho, quem está no Sol vai para a sombra. Tranquilo? A sombra ficou... Então, tranquilinho. Só relembrando aqui de novo, não vai esquecer isso. Quem está na sombra vai para o Sol. Quem está no Sol vai para a sombra. Então você pode reescrever como uma potência de expoente fracionário. Claro, tem aqui as condições de existência, de validade. Tranquilinho? Prosseguindo. Propriedades dos radicais. Pessoal, agora muita atenção aqui. Que aqui tem umas coisas muito interessantes que a gente já viu e é interessante que você guarde bem essa ideia para a hora-chave de você resolver uma questão, a hora-chave do vestibular. Então olha aqui. Raiz quadrada de 13 ao quadrado é um módulo de 13. Ou seja, raiz quadrada de 13 ao quadrado é sempre um número não negativo. Perdão, no caso 13 ao quadrado é igual a 13, é um módulo de 13. Tá? Então, raiz quadrada de 13 ao quadrado, você pode ter ideia e reescrever como módulo de 13. A mesma coisa, observem aqui, raiz quadrada de menos 2 ao quadrado. Observa, o parêntese, friso bastante isso porque é importante. Observa o parêntese, o menos também está elevado ao quadrado. Então, raiz quadrada de menos 2 ao quadrado é o módulo de menos 2, que também é igual a 2. Não esquece isso. Por quê? Porque aqui é menos 2 ao quadrado, menos 2 ao quadrado vezes menos 2 vai ficar igual a 4. Aqui é a mesma coisa que a raiz quadrada de 4, que é igual a 2. Tá? Não esquece isso. Então você pode reescrever, representar a raiz de índice par, um radicando elevado, também um expoente par de mesmo valor, como módulo. Tá? Agora, observa bem já se o índice for ímpar. Nós já vimos. Se o índice é ímpar, radicando positivo, raiz positiva. Se o índice for ímpar, radicando negativo, raiz negativa. Nós já vimos. Porque menos 3 ao cubo vai dar um valor negativo. Tá ok? Não esquece. Não esquece isso. Agora, resumindo, vou chamar a atenção para a segunda passagem aqui. Então, número natural par. Então, raiz enésima de A elevado a N. Claro, com as condições de existência, e o N não pode ser igual a zero. N maior ou igual a 2. Então, raiz enésima de A elevado a N é o módulo de A. Tranquilo? Não vai esquecer. Segunda propriedade. Aqui, a justificativa. E aqui eu vou ler. Então, raiz enésima de A vezes B é raiz de enésima de A vezes a enésima de B. Ou seja, em termos simples, mas não simplórios, a raizona é o produto das raizinhas, mantendo-se o mesmo índice. A raizona é o produto das raizinhas. Tá? Tem as condições de existência, que estão aqui, você já conhece, nós já vimos. Observe bem que o radicano aqui, os radicanos, são reais não negativos. Portanto, por que eu estou chamando a atenção? Eu posso fracionar, reescrever nas potências, nos produtos das raizinhas aqui. Observa, raiz quinta de 2 à terceira, vezes x, vezes y à terceira. Pessoal, isso aqui só vai ser verdadeiro se o nosso x aqui e o y forem maiores ou iguais a zero. Tranquilinho? Aí sim, você vai poder aplicar essa propriedade. Ok? Terceira propriedade. O que vale para o produto vale também para a divisão. Tomando cuidado que o denominador tem que ser diferente de zero. Então a raizona da divisão é a divisão das raizinhas. Modo simples aqui para você memorizar. Tá? Então, ó, raizona da divisão é a divisão das raizinhas. Lembrando que o B aqui é diferente de zero. Tá? A e B são números reais não negativos. Tá? Nós já vimos bem essa ideia. Quarta propriedade. Aqui, essa propriedade é interessante com muitas aplicações. Principalmente quando a gente vai vendo racionalização. Então, tem muita atenção com isso aqui. Simplificação de radicais, racionalização. Essa ideia é bastante utilizada. Então, quarta propriedade. Resumidamente aqui, para a gente poder resolver mais exercícios. Então, olha, índice 3, expoente 3. Nós podemos multiplicar tanto o índice quanto o expoente por um número natural. Podemos multiplicar e manter o valor da raiz. Tá? Quando você multiplicar, você não altera o valor.
E se você fizer a divisão, também você não vai alterar o valor. Tá? Olha só, olha que interessante. Se escrevêssemos aqui como potência de expoente fracionário, ia ficar 5 elevado a 3 sobre 3, que é igual a 5 elevado a 1, que é a mesma coisa aqui. Então nós podemos tanto multiplicar quanto dividir. É bastante utilizado nas simplificações. Tá? Então, ó, aqui nós multiplicamos por um pezinho, tanto o índice como o expoente do nosso radicando. Tá? Então, nós multiplicamos por um p, claro, esse p é um número natural diferente de zero. Nós podemos multiplicar ou dividir. Tá? Guarda bem essa ideia para resolvermos exercícios. Quinta propriedade. Raizinha dentro da raizinha. Nós podemos multiplicar os índices. Aqui tem a justificativa do passo a passo do porquê. Tá? Ó, raiz 64 é igual a 8, então vai ficar a raiz cúbica de 8. 8 é 2 a terceira, que é igual a 2. Então, mesma coisa aqui. 3 vezes 2, 6. Então, olha, resumidamente, a raizinha da raizinha aqui, nós podemos multiplicar os índices m vezes n. Claro, mn são naturais, mn maiores ou iguais a 2. Ok? Então, a raizinha da raizinha a gente pode multiplicar os índices. Simplificação de radicais, como eu já comentei com vocês. Então, olha aqui. Aqui nós temos raiz de índice 8 de 5 a sexta, dividindo por 2 é a mesma coisa que a raiz quarta de 5 a terceira. Simplificou ao máximo. Se você escrevesse como potência de expoente fracionário, você conseguir simplificar e chegar no mesmo resultado. A ideia é a mesma. Tá? Então, ó, aqui agora. Aqui nós temos a ideia de tirar o 2 da raiz. Ó, 2 ao cubo. O 2 pode sair da raiz. Tá? Porque está elevado a 3. Então o 2 sai da raiz. Agora observa, tem um processo de volta. Se o 2 está fora da raiz, ele pode entrar elevado ao índice. É a mesma coisa. Tá? Não vai alterar o valor em nada. Então, ó, aqui é como se o 2 saísse da raizinha, e aqui é como se o 2 entrasse. Para ele entrar, ele vai entrar como 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4 vezes 7, 28. Então, raiz de 28. Caso você queira voltar, fatora o 28, vai ficar 7 vezes 2 ao quadrado, tira o 2 da raiz e volta para cá. Tranquilo? Identifique os pares de radicais semelhantes. Pessoal, radical semelhante tem o mesmo índice e o mesmo radicando. Observe que o item C tem raiz de 11 e aqui raiz de 11 meios. Não são semelhantes. No item B, raiz cúbica de 5 e raiz cúbica de 15 também não são semelhantes. Eu trouxe essa ideia só para relembrar para você, se você vê o nome a radicais semelhantes. Tem o mesmo índice e o mesmo radicando. Então, os radicais semelhantes aqui, A e D. Tranquilinho? Divisão de radicais. Tranquilo. Utilizar a propriedade que nós já vimos, da divisão, de escrever dentro de uma mesma raiz. Então, olha aqui. Raiz de 8 dividido pela raiz de 2. Escrevendo dentro da mesma raiz, raiz de 8 dividido por 2, raiz de 4, que é igual a 2. Tranquilo? Tranquilo. Simplificou ao máximo. Aqui também, ó. Agora observa, os índices são os mesmos. Raiz cúbica de 30 dividido pela raiz cúbica de 18. Você pode escrever dentro da mesma raiz, simplifica o 30 18avos, divide por 6, raiz cúbica de 5 terços. Pessoal, agora observa o seguinte. Raiz quadrada de 5 dividido pela raiz cúbica de 4. Tem como eu escrever dentro da mesma raiz? Tem. Basta que eu reescreva com o índice igual para as duas. No caso aqui, observe bem. O índice aqui 3 e 3, o índice aqui 2 e 2. Aqui nós temos os índices 3 e 2. Como é que a gente vai fazer para reescrever isso aqui dentro do mesmo índice? Simples. 2 e 3. Aqui então por 2 vai dar 1, desce 3, por 3 vai dar 1, então aqui vai dar 6. Pronto. Como se for um MMC aqui. MMC de 3 e 2. Então aqui agora vamos reescrever dentro o nosso novo índice vai ser 6. Então olha aqui, ó. Novo índice é 6. Tá?
Pessoal, se você lembrar das ideias que nós acabamos de ver aqui das propriedades, aqui é como se eu multiplicasse o 2 por 3 e aqui o 3 por 2 para chegar no mesmo índice. Tá? Mas para fazer isso aqui, você vai, ó, você tira o MC. Quanto é que é 6 dividido por 2? 6 dividido por 2, 3. Quanto é 6 dividido por 3? 2. Significa que a raiz sexta de 5 à terceira é a mesma coisa que a raiz quadrada de 5 elevado a 1. Raiz sexta de 4 elevado a 2 é a mesma coisa que a raiz cúbica de 4. Tá? Então nós reescrevemos já no mesmo índice. Dentro do mesmo índice, agora a gente pode simplificar ou escrever dentro do mesmo índice, colocar dentro do mesmo radical. Raiz sexta de 5 à terceira sobre 4 ao quadrado. Tranquilinho? Utilizando as ideias de... Então a primeira coisa, tira MC, divide, multiplica. Então olha aqui, ó. Raiz sexta, vou frisar de novo, raiz sexta. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1 aqui, ó. 3. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1 que nós temos aqui, 2. Então pronto, reescrevemos. Tá ok? Então, muita atenção, muita calma. Ok? Vou pegar aqui de novo a seta para a gente poder prosseguir. Ok? Essa daí a gente vai retomar um pouco mais adiante com a resolução do exercício. Tá? Potenciação. Pessoal, o que é importante lembrar aqui? Frisar aqui. Esse expoente, ele pode entrar no radicando. Ele pode entrar no radical. Só isso. Então aqui tem a justificativa. Tá? Esse 3 aqui, ele entra no radical, vai ficar raiz quadrada de 2 à terceira. Por quê? Ó, raiz de 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2. É a mesma coisa, escrevendo na mesma raiz, raiz de 2 à terceira. Tá? Então, frisando, esse expoente n, ele pode entrar no radical. Então vai ficar raiz de índice m de a elevado a n. Tranquilinho? Tem aqui as condições de existência e validade. Então observa aqui as igualdades. Então 2 vezes 3 igual a 6. Nós já vimos. Então esse n ele pode entrar no radical. E os índices aqui nós podemos multiplicar, que nós já vimos isso aqui. Tá? Então o n pode entrar no radical. Vai ficar a elevado a n. E aqui os índices podem ser multiplicados, m vezes n. Tranquilinho? Prosseguindo. Agora, nosso primeiro exercício. Vamos lá, então. Deixa eu pegar aqui a caneta. Pessoal, são muitas propriedadezinhas aí, mas quando a gente vai resolvendo exercício, você vai ver a aplicação delas, vai facilitar o entendimento. Tá? Então, olha aqui. Raiz quinta de 1024. Então, raiz quinta, raiz de índice ímpar do número negativo, vai dar negativo. Tranquilo? Reescrevendo aqui então, só para... vai ficar então raiz quinta de menos 4, opa, volta para cá, menos 4 elevado a 5. Isso aqui é igual a menos 4. Por que, professor? Pessoal, 1024 não é 2 a décima? 2 a décima não é a mesma coisa que 4 elevado a 5? Então só fiz reescrever. Tranquilo? Tá? Agora, observa bem que o expoente aqui do 4 é ímpar. Então, se você reescrevesse como potência expoente fracionária, ia dar a mesma coisa. Então, raiz de índice ímpar de menos 4 elevado a 5 igual a menos 4. Aqui, nós temos que isso aqui vai ser igual ao módulo de menos 5. Nós já vimos. Mais o módulo de 5. E vai ficar igual a 5 mais 5, que é igual a 10. Tranquilinho? Esse item C é interessante. Interessantíssimo. Observa bem aqui, gente. Ó. Vou andar com a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Tá? 7, 8 casas. Então, ó, aqui nós temos então raiz oitava
de 256 vezes 10 elevado a 8. Observe que aqui não tem nada a ver com o número de notação científica. Eu estou fatorando eu estou escrevendo aqui para poder tirar o 10 da raiz aqui. Ó. Então, 256 vai ficar então raiz oitava, raiz índice 8, de 2 elevado a 8, que é o 256, vezes 10 elevado a 8. Então, ó, tanto 2 quanto 10 podem sair da raiz, vai ficar 2 vezes 10, que é igual a 20. Tranquilinho? Beleza? No item D, fatório 8, fatório 200, fatório 288, fatório 162. Nós vamos ter vários radicais semelhantes. Raiz de 8 é o 2 raiz de 2, mais raiz de 200, que é 10 raiz de 2. Por quê, professor? Pessoal, dá uma olhadinha aqui. Ó. Raiz de 200, raiz quadrada de 200, é raiz de 2 vezes 100. Esse 100 pode sair da raiz, vai ficar então 10 raiz de 2. Tranquilo? Espero não estar sendo muito rápido. Você pode pausar, rever de novo. Mas, para o vídeo não ficar muito longo, tá, gente? Então, ó, raiz de 188 é 144 vezes 2. Qual é a raiz de 144? 12. Então, 12 é raiz de 2. Menos 162 é 81 vezes 2. Então, vai ficar menos 9 raiz de 2. Pronto. Radicais semelhantes. Então, agora a gente pode colocar o raiz de 2 em evidência e resolver. 2 mais 10, 12, mais 12, 24, menos 9, 14. Então, 14 é raiz de 2. Confere aí direitinho depois, tá? Item E. A gente pode reescrever, então, olha lá. Item E. Raiz quinta. Vamos escrever tudo no mesmo radical. Deixa eu melhorar essa letra aqui, gente. Pode ficar tão bagunçada assim, não, já não está muito bonita. Então, aqui. Vai ficar, então, raiz quinta de 49, que é 7 ao quadrado, vezes 343, que é 7 à terceira. Então vai ficar raiz quinta de 7 à quinta, que é igual a 7. Belezinha? Então agora vamos resolver aqui a última. Isso aqui você resolve aí. Não, vamos resolver tudo. Vamos resolver. Então vai ficar. Deixa eu apagar aqui. Guarda bem o resultado aí, para não poluir muito visualmente aqui. Então olha aqui. A gente vai reescrever então como a divisão de radicais. Raiz cúbica de 54 dividido pela raiz cúbica de 2, vai ficar então a raiz cúbica 54 dividido por 2. Vai ficar então raiz cúbica. Quanto é 54 dividido por 2? 54 dividido por 2. 27. Raiz cúbica de 27. 27. Deixa eu melhorar aqui o 7. 3 à terceira. Que é igual a 3. Tranquilinho? Então você já viu o resultado aqui. É igual a 3. Tá? Vamos lá então. Então vai ficar raiz cúbica de 5 vezes a raiz quadrada. Vou escrever aqui só para efeito de facilitar pedagogicamente a ideia. Eu não posso escrever dentro da mesma raiz, mas aqui agora eu tiro o MC, que vai dar 6. Então, ó, divide pelo índice. 6 dividido por 3, 2. Aí multiplica pelo expoente aqui. 2 vezes 1, 2. Então vai ficar 5 ao quadrado. Sempre isso, divide e multiplica. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1 que está aqui, ó, 3. 5 à terceira. Então aqui nós já podemos escrever como raiz sexta de 5 à quinta. Sobre raiz sexta
de 5. Reescreve na mesma raiz, raiz sexta de 5 a quarta. Dá para simplificar mais um pouquinho? Dá. Divide aqui por 2, divide aqui por 2. Vai ficar então raiz cúbica de 5 ao quadrado. Raiz cúbica de 25. Tranquilo? Nossa, olhando essa tela aqui eu vejo que minha letra realmente tem que melhorar muito. Mas vai lá. Simplificando a expressão, pessoal, aqui agora vamos utilizar a ideia que nós já temos aqui, que nós já conhecemos direitinho. Observe que está dentro do mesmo radical. Vou tentar fazer a letra bem bonitinha agora aqui. Vou tentar, né? No numerador, nós podemos colocar o 2 elevado a 28 em evidência. Vai ficar então 1 mais 2 ao quadrado. Tudo aqui dividido por 10. Vai permanecer então raiz cúbica de 2 elevado a 28 vezes 5, 2 ao quadrado. Aqui, ó, é quadrado, né? 2 ao quadrado mais 1, 5. Dividido por 10. Simplifica aqui, então nós vamos ter raiz cúbica de 2 elevado a 28 dividido por 2. Tranquilo? Vai ficar então raiz cúbica de 2 elevado a 28 menos 1. Por quê? Divisão de potência de mesma base, gente. Repete a base, subtrai os expoentes. Então, ó, 28 menos 1, 27. Então, isso aqui vai ficar raiz cúbica de 2 elevado a 27. Podemos reescrever, então, como potência de expoente fracionário. Vai ficar 2 elevado a 27 terços, que é igual a 2 a nona, que é igual a 2 a nona. Tranquilo? Então agora, só para dar uma descontraídazinha, eu quero que vocês, no chat aí, onde estiverem aí, ou estiver assistindo a videoaula agora, tentem adivinhar. Deixa eu voltar aqui para a caneta. Cor azul. Ótimo. Belezinha. Então lá. Tentem adivinhar que personagem é esse aqui, gente. Vou tentar desenhar da melhor forma possível. Não tenho certeza não, porque a caneta eu estou aprendendo a utilizar. Vamos lá. Acho que está um pouco melhor. Não vai ficar como eu queria, mas só para relembrar, ver a ideia. Vamos ver quem acerta aí. Que personagem é esse aqui? Não vai ficar como eu queria, mas só para ter ideia. Personagem famoso aí. Vamos ver. Tá legal, não? E tem alunos aí que desenham com a mesa digitalizadora, que é uma coisa absurda. Mas estou aprendendo. Não tá legal. Não tá legal, mas vai lá. Aqui agora, que é o diferencial. Aqui fica fácil já até matar isso aqui. Charada. Não ficou legal. Não ficou legal. Aí o símbolo aqui, hein? Nossa, gente, tá horrível. E o cabelo dele aqui que. Bom, só pra brincadeirazinha e tal. E essa boca também não ficou legal. Deixa eu dar uma melhoradazinha aqui, que ele tá meio. Piorou. Vamos lá de novo. Só pra. Aí, pronto, melhorou. Nossa, ficou horrível. O Naruto. Pseudo Naruto. Vamos lá. Pessoal, então prosseguindo, vamos lá. Assinale o maior dos números. Aqui agora a gente vai fazer o que nós já fizemos na questão anterior, mas aqui a ideia é tirar MMC 2, 3, 6 e 12. Então olha aqui, MMC de 2, 3, 6 e 12
Como 12 é o maior múltiplo, o MMC é 12. Tá? Então aqui vai ficar 12, nós já fizemos uma questão assim, índice 12. Agora é legal que aqui a gente vai poder revisar e frisar aquela ideia da divisão e da multiplicação, para você escrever no índice que você quiser. Claro, para escrever no índice que você quiser, você vai ter que tirar o expoente do radicando. Então aqui, 12 dividido por 2, 6 vezes 1, 6. 12 dividido por 3, 4 vezes 1, 4. 12 dividido por 6, 2 vezes 1, 6 ao quadrado. Pessoal, só relembrar, se eu tivesse, por exemplo, isso aqui, ó, 6 de 2 à terceira. Se eu tivesse 12 dividido por 6, 2. 3 vezes 2, 6, ficaria raiz de índice 12 de 2 à sexta. Tá? Então, olha só. Se fosse isso aqui, 12 dividido por 6, 2. 3 vezes 2, 6. Mas não é o caso aqui, né? Não é o caso. Então, que permanece 72. Pronto. Agora é só você calcular. 2 à sexta. Quanto é 2 à sexta? 64. Então vai ficar raiz de índice 12 de 64. Raiz de índice 12 de 3 à quarta. 27 vezes 3, 81. Raiz de índice 12 de 6 ao quadrado, que é 36. E aqui permanece 72. Qual deles é o maior? Raiz cúbica de 3. Tranquilinho? Prosseguindo. Racionalização. Pessoal, aqui agora é extremamente importante essa ideia. Racionalização. Racionalização é você eliminar do denominador um número irracional. No caso aqui, o raiz de 3. Então, no caso aqui, nós multiplicamos e dividimos pela raiz de 3. Deixa eu colocar a setinha aqui de novo. Multiplicamos e dividimos pela raiz de 3. Esse raiz de 3 aqui, claro, a raiz de 3 vezes a raiz de 3 vai ficar a raiz de 9, que é igual a 3. Pronto. Então nós racionalizamos. Tá? Esse raiz de 3 recebe o nome de fator racionalizante. Tranquilinho? Então no caso aqui, ó, raiz quadrada de 3, você multiplica e divide pela raiz de 3, eliminou a raiz do denominador. Agora observa, e se fosse raiz de 2 mais raiz de 3? Pessoal, sempre que você tiver a soma de radicais, o fator racionalizante vai ser o conjugado. E você alterar o sinal intermediário. Por quê? Simples. Produto da soma pela diferença. Vai ficar o quadrado primeiro menos o quadrado segundo, que vai ficar igual a menos 1. Eliminou? Eliminou. Claro, aí você vai fazer as operações direitinho aqui. Vai ficar então menos 5 e multiplica a raiz de 2 menos a raiz de 3. Só isso. Só isso. Então aqui, o fator racionalizante é a raiz de 2 menos a raiz de 3, que é o conjugado. É você alterar o sinal intermediário. Só isso. Só isso. Tá? Então, se for raiz quadrada, você multiplica e divide. Tá? Aqui, se for soma de radicais aqui, raiz quadrada, você multiplica pelo conjugado. Se aqui fosse negativo, aqui seria positivo. Aqui agora observa o seguinte, ó. 3 raiz cúbica de 7. Pessoal, aqui nós temos 7 elevado a 1. Quanto falta para completar o 3? 2. Só isso. É só você subtrair 3 menos 1, 2. E multiplicar e dividir. Raiz cúbica de 7 vezes a raiz cúbica de 7 ao quadrado. Raiz cúbica de 7 ao cubo, que é igual a 7. Fator racionalizante, muito simples. Observa aqui que o índice e expoentes são diferentes. Aqui é a mesma coisa. Quanto falta o 3 aqui para completar o 5? 5 menos 3, 2. Multiplica, mantém o mesmo índice, 2 à terceira vezes 2 ao quadrado, 2 à quinta. Simplifica. Pronto, terminou. Tranquilo? Fator racionalizante. Claro que aqui não dá para simplificar cancelando 2 com 2. Então, raiz cúbica de 4. Racionalize. Vamos lá. Pessoal, simples.
Qual o fator racionalizante aqui na letra A? Deixa eu pegar aqui a nossa caneta. Vou pegar uma corzinha aqui. Já tem azul, ótimo. Então, ó, fator racionalizante aqui. Multiplica pela raiz de 3, raiz de 3. Pronto. Vai ficar 2 raiz de 3 sobre raiz de 9, que é igual a 3. 2/3. Aqui agora, não se preocupe com esse 4 aqui fora não. Se multiplica e divide pela raiz de 7. O importante é eliminar o irracional. Então vai ficar 3 raiz de 7 sobre 4 vezes 7. Então vai ficar 3 raiz de 7 sobre 28. Só isso, só isso. Agora olha aqui, ó, 3 menos 1, 2. Então vai multiplicar e dividir pela raiz cúbica de 2 ao quadrado. Raiz cúbica de 2 ao quadrado. Pronto. Aqui agora, no numerador vai ficar raiz cúbica de 4. E no denominador, raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de 2 ao quadrado, raiz cúbica de 2 ao cubo, que é igual a 2. Só isso, só isso. Aqui é a mesma coisa, ó. Só que aqui eu vou dar uma fatoradazinha no 8. Vai ficar 2 sobre a raiz sétima de 2 à terceira. Quanto falta aqui para completar o 7? 4. Então, ó, vai ficar, deixa eu apagar aqui para facilitar, para não misturar muito. Vai ficar então multiplicado pela raiz cúbica, raiz sétima de 2 à quarta. Tranquilinho? Ó, raiz sétima de 2 à quarta. Então, permanece o numerador, 2 vezes isso aqui, raiz sétima de 2 à quarta. Aqui, raiz sétima de 2 à terceira vezes a raiz sétima de 2 à quarta. Vai ficar igual a 2. Eliminou? Eliminou. Tranquilinho? E no numerador repete tudo aquilo. 2 raiz sétima de 16. Cancela o 2 com 2. Vai ficar então raiz sétima de 16. Não tem como simplificar mais. Tá? Aqui agora, multiplicar e dividir pelo conjugado. Olha aqui, ó. Vai ficar então 2 raiz sétima mais raiz sétima, raiz de 7 mais raiz de 3. Conjugado, raiz de 7 menos raiz de 3, raiz de 7 menos raiz de 3. Tranquilinho? Então, o numerador vai ficar, que nós já temos, 2 que multiplica raiz de 7 mais raiz de 3, menos raiz de 3, tá? Sobre quadrado primeiro 7, menos o quadrado segundo 3, 7 menos 3, 4, simplifica aqui, ó, que aqui vai ficar 4, simplifica, vai ficar então raiz, resposta, raiz de 7, ou seja, eliminou a raiz quadrada do denominador, né? Eliminou aquilo que transformava e deixava irracional. Isso é racionalizar. Então vai ficar raiz de 7 menos raiz de 3 dividido por 2. Tranquilinho? Pessoal, então por agora Então, por agora é isso. Por agora. E na próxima aula, só resolução de exercício, tá? Então, um abraço.